Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais um dia de quarentena, mas também mais um dia de aula de geografia, né? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento no que a gente estava vendo. A gente viu até então no livro até o capítulo 2. A atividade que eu passei semana passada é uma introdução para o que a gente vai trabalhar essa semana. Mas aí vamos recapitular o que a gente trabalhou no capítulo 2 para a gente entrar no capítulo 3 com total sucesso, né? Vamos lá, no capítulo 2 a gente trabalhou sobre movimentos migratórios. Então a gente diferenciou, né, o imigrar do emigrar. E o que é migrar? O migrar, a gente sabe que para uma pessoa concluir a migração, ela tem que o quê? Trocar de residência. Se ela não troca de residência, ela só vai e volta, não é migração. E imigrante é aquele que entra, emigrante é aquele que sai. Aí agora a gente vai prosseguir, a gente vai entrar em outro capítulo, no terceiro e último capítulo dessa unidade, que vem falar sobre Brasil e suas diferenças sociais. Então, gente, a distribuição de renda entre a população, ela é feita de forma desigual. A maior parte da renda fica com uma porção muito pequena da sociedade. Então a gente para pensar, se a distribuição de renda ela é desigual, logo ela vai gerar desigualdade social. Porque o quê? É a renda que permite que as pessoas tenham bens e serviços, tenham acesso a bens e serviços. E então, gente, quais são os momentos que a gente pode observar a desigualdade social? Então, a gente observa a desigualdade social quando uma pessoa não tem condição de comprar comida, não tem condição de pagar um plano de saúde, de ter saúde de qualidade, né? De pagar remédio, garantir uma boa educação para os seus filhos ou para você mesmo. Não tem condição para lazer, não tem como pagar uma internet para ficar em casa, para jogar, não tem como. Não tem uma moradia digna. Muitas vezes nem moradia tem, igual a gente vai andando ali no centro de campos, a gente vê muito morador de rua. Então isso tudo é consequência da desigualdade social e da distribuição de renda desigual. Na página 30 do livro de vocês, dá para vocês observar, eu estou com o livro aqui, na página 30 tem essa imagenzinha aqui, ó, eu quero que vocês observem ela, ó. Vou tentar ver, para ver se foca. Tá vendo? Nessa imagenzinha, a gente tem metade de um bolo para as duas imagens aqui, ó. Metade do bolo aqui e metade do bolo aqui. Só que aqui, você vai dividir essa metade para 3 pessoas. Então, fica um pedaço muito grande. Já aqui, a gente vai dividir a metade desse bolo para 10 pessoas. E fica um pedacinho pequeno para cada um. E é o que acontece quando a gente vai parar para pensar sobre a divisão de renda. É dessa forma, uma forma mais ilustrativa para vocês entenderem como isso acontece. Então, a desigualdade aqui no Brasil, ela acontece no Brasil todo. Só que ela apresenta em alguns lugares de uma forma mais intensa do que a outra. Isso varia muito de acordo com região, de acordo com o estado, de acordo com o município. E, gente, ó, um detalhe, vocês podem ver aqui no livro de vocês, União Federativa. União Federativa é o estado, tá bom? Então, quando tiver questões perguntando, sua União Federativa é o seu estado, qual estado que a gente está localizado, em qual estado que a cidade de Campos dos Goytacazes está localizada. Entendemos? Então, é nesse sentido que serão as perguntas e que a resposta deve ser feita. Então, vamos lá. Quanto melhor é o desenvolvimento do lugar, melhores são as condições de vida que aquela população tem. Por quê, gente? Se a cidade é mais desenvolvida, a gente tem uma saúde melhor, a gente tem uma educação melhor, a gente tem melhores lazeres. Então, e é isso que ele quer dizer, quanto melhor o desenvolvimento, melhor qualidade de vida. Só que é regra. Isso acontece para todo mundo, em todos os lugares? Não. A gente vê que em muitas cidades, quando a gente viaja no Rio de Janeiro, quando a gente vai para São Paulo, até aqui em Campos mesmo, a gente vê que ainda tem muita gente que
sofre com a desigualdade e é alarmante. Em São Paulo, por exemplo, tem mais de 2.000 moradores de rua. E isso é muita gente quando a gente para pra pensar. E o que a gente pode pensar, o que essa desigualdade social pode gerar nesse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de pandemia, ou seja, é uma epidemia mundial, tá pegando o mundo todo. A questão da desigualdade. Tem muitas pessoas que estão à beira de perder o emprego, estão com medo de não ir trabalhar. E muitas pessoas estão se arriscando para não perder o mesmo por conta de uma desigualdade que a gente vive. Porque se a gente tivesse uma política que trabalhasse em cima disso, ou quando a gente pensa no mais desenvolvido, tem mais benefício para a população, se a gente estivesse num país bem mais desenvolvido, a gente já teria o país já teria tomado providência para que pudesse amparar essa população nesse momento em que ela tem que ficar dentro de casa. Então, tá vendo como tem várias coisas que a gente pode relacionar quando a gente trabalha sobre as diferenças sociais e o que isso impacta na vida do cidadão? Pois é. Aí, até aí, gente, eu quero que vocês façam a página 30 e 31. Aí agora, na página 32 que a gente vai entrar, tem um mapinha e com uma atividade. Esse mapa já é com atividade, ó. E esse mapa vem escrito Brasil, esgotamento sanitário. Aqui vem falando sobre o saneamento básico de cada estado da União Federativa do Brasil. Então, aqui vem falando sobre a distribuição do esgoto, né, nas moradias. Então, tipo assim, é o acesso à coleta de esgoto. E aqui a gente tem, ó, as divisões. Tem uns estados que tem uma coleta melhor, tem alguns estados que tem uma coleta bem triste, porque é fraca. Então, é isso que vocês terão de analisar nesse mapinha aqui da página 32. Ó, esse mapinha aqui, ó, para responder as questões abaixo. E na página 33, a gente tem outro mapa também para responder a questãozinha 4, que vem falando sobre a taxa de mortalidade infantil. Aqui também a gente tem uma escala e no mapa a gente vai conseguir identificar, ó, tem um mapinha, lembra que eu falei com vocês sobre mapa? Que o mapa só é mapa quando tem título, legenda, escala, direção. Então, ó, esse aqui é um mapinha. E aqui tem a legenda pra gente responder as questões. Então, vamos lá. Então, gente, a sociedade brasileira, ela é marcada por grande desigualdade de renda. Mas existem lugares em que essa desigualdade é maior do que em outros, tá? E nisso, a gente vai ver nesse mapinha aqui, ó, da página 34. Um mapinha que mostra a desigualdade no Brasil. Aí, gente, tratando de desigualdade, a gente tem a desigualdade, ela está relacionada com a condição de renda. Então, para a gente medir a desigualdade de renda, a gente usa o índice de Gini, que ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo ao 0, menos desigualdade você tem. Quanto mais próximo a 1, mais desigualdade a gente tem. Então, quando estudamos desigualdade, distribuição de renda, e a desigualdade de renda, ela gera desigualdade social, a gente tem que analisar e avaliar muitas condições além disso, né? Mas aí, quando a gente tá falando sobre o índice de Gini, aqui, ó, nesse mapinha aqui, ele tem o índice de Gini, ele é para isso, a distribuição de renda de 2015 do Brasil. Aí aqui tem a nossa legenda, que é para vocês analisarem de acordo com o nosso mapa,
para responder as questõezinhas abaixo. Então vamos lá. E vamos seguir, né? Estudando a desigualdade de distribuição de renda e que gera a desigualdade social, quando a gente avalia as condições de vida da população, a gente percebe que essa desigualdade ela atinge com uma profundidade maior uma parcela da população. Vocês têm ideia de que parcela da população pode ser essa? Vou deixar 5 segundinhos para vocês pensarem que eu já vou falar. Então, gente, a resposta é a população que se autodeclara preto ou parda. E quando a gente avalia uns dados desse, a gente ainda pensa que a nossa sociedade ela ainda é marcada pela desigualdade racial. Então, além da desigualdade de renda, que gera desigualdade social, a gente tem a desigualdade racial. E vamos entender por que tem essa desigualdade racial ainda hoje, depois de tanto tempo de abolição da escravatura. Então vamos pensar, olha, no período colonial, entre que o Brasil era colônia de Portugal, entre os séculos 16 e 19, as terras brasileiras da colônia, né, de Portugal, ela era controlada por grandes fazendeiros. Esses fazendeiros, eles tinham os poderes políticos e econômicos. Ok. Neste mesmo período, a colônia portuguesa, que é o Brasil, vivia um regime escravista, onde trouxeram homens e mulheres lá do continente africano para exercer trabalho escravo, né, aqui dentro do Brasil, dentro da colônia portuguesa. Esses escravos, essas pessoas que foram escravizadas, elas eram comercializadas e escravizadas aqui no Brasil. Em 1888, após a abolição da escravatura, o que aconteceu? Esse negro foi liberto, mas não houve nenhuma política pública para abarcar esse negro que estava sendo liberto. E foi uma época também que começaram a trazer muitos imigrantes para pegar por conta de desenvolver o Brasil, desenvolver o país. Ao invés de trabalhar com a mão de obra que já havia aqui, a mão de obra que até então era escrava, e colocá-los como alguém empregado, assalariado, não, começaram a trazer imigrantes. Então, esses negros, eles foram libertos, não tinham condição nenhuma, eles não podiam, mesmo depois de libertos, estudar, e também não tiveram condições para moradia, porque eles foram só libertos, não deram nada para eles. E o que aconteceu? Muitos deles voltaram para casa de seus senhores, né, dos senhores que eles trabalhavam antes de serem libertos, e continuaram lá com o regime escravista mesmo, não com tanta brutalidade, creio eu, porque não temos registros também falando sobre isso, mas creio que não com tanta brutalidade, já que a escravatura já não era mais aceita aqui no país, mas é uma coisa que a gente vê até hoje. E tem um gráficozinho aqui, ó, na página 35 de vocês, que tá analisando o quê? A parcela de brancos e negros entre os 10 mais pobres e entre 1% mais rico da população brasileira. E aqui, ó, o verde são os negros e o laranja são os brancos. Aqui é a parcela mais pobre. Olha como a gente tem muito mais negro do que branco. Já aqui é a parcela mais rica. A gente tem muito mais branco do que negro. E o que é uma coisa que a gente deve pensar, porque nos últimos dados do IBGE, em 2015, saiu um gráfico do IBGE em que mostrava que cerca de 54% da população brasileira era uma população negra. Então, quando a gente tem mais de 50% de uma população e essa população ainda é subalterna, ainda está em subempregos e ela se encontra, assim, em maioria pobre, e é uma coisa para a gente pensar sobre essa questão da desigualdade racial que toda essa desigualdade de renda gera. Então, hoje a gente fica aqui na aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Olha, não tá sendo fácil pra mim, não tá sendo fácil pra vocês, mas é isso, de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo e a gente vai se adaptando a essa nova dinâmica que tá acontecendo e a gente torce pra que tudo isso passe logo, viu?
Beijinhos, tô com muita saudade de ficar com vocês na sala de aula, hein?